Fala aí, meu aluno, fala, minha aluna! Bem-vindo a essa aula em que nós falamos sobre conceitos iniciais, introdução e também conceitos iniciais, tá legal? Como assim conceitos iniciais? Cara, é muito comum, é muito normal que quando você comece a falar de estatística, que você confunda palavras, confunda termos, que você não saiba o que é amostra, população, parâmetro, amostragem, e esses termos que são tão comuns, tão usados, eles são importantes. É importante que você saiba diferenciar um parâmetro de uma estatística, um parâmetro de um estimador, uma amostra de uma população, saber que a amostra é uma coisa, a amostragem é outra coisa. Essas informações, nomenclaturas básicas, esses conceitos iniciais básicos são relevantes e fazem muita diferença depois, quando nós estivermos falando de conteúdos difíceis, complicados, que você não fique lá assim, quer ver? O que é um parâmetro? O que é uma estatística? São coisas básicas, mas que muita gente avançada não sabe e faz muita diferença. Portanto, ao longo dessa aula falamos sobre conceitos iniciais, introdução e também conceitos iniciais, tá joia? Coloco aí em sua tela e nós então falamos sobre introdução e conceitos iniciais. E o primeiro deles é o seguinte: o que é população em estatística? População, ou uma população, é uma coleção completa de todos os elementos, valores, pessoas, medidas a serem estudados. Eu diria a você que população é o conjunto completo do público-alvo. Se eu estou, por exemplo, disposto a entender qual é a massa corporal dos habitantes do estado do Paraná, a minha população são todos os habitantes do estado do Paraná. Se eu estou disposto a estudar a estatura dos habitantes do município de Itu, no estado de São Paulo, todos os habitantes do município de Itu formam a minha população. Se eu estou disposto a entender a intenção de voto para presidente do Brasil, logo a minha população é o conjunto completo de todos os eleitores do Brasil. Logo, população é o conjunto completo de elementos sobre os quais eu quero tirar alguma conclusão ou sobre os quais eu quero entender alguma informação, quero comprovar alguma tese. Perceba logo que população sempre será o conjunto completo de elementos. Podem ser pessoas, podem ser objetos, podem ser experimentos, podem ser números apenas. População, conjunto completo. Acho que é tranquilo esse conceito, né? Muita gente entende e acha que talvez população seja um conceitinho bem tranquilo de você entender. Nós avançamos e chegamos então nesse outro aqui, amostra. Uma amostra é um subconjunto próprio de elementos extraídos de uma população. Como assim subconjunto próprio, Johnny? Eu tenho lá a população. População, conjunto de todos os elementos. A amostra é uma parte da população. É um pedaço da população. Só que não podem ser todos, porque se eu escolher todos, se eu pegar todos, aí será a própria população. Só que matematicamente falando, e aqui um cuidado apenas com a nomenclatura, com a linguagem matemática, matematicamente falando, quando eu digo parte, até podem ser todos. Imagine que eu tenho uma população. Aí eu falo, pega uma parte e você vai lá e pega todos. Você não está errado. Matematicamente falando, quando eu digo parte, aceitamos que você escolha todos. E por isso eu não posso dizer que a população é uma que a amostra é uma parte da população. A maneira correta é dizer a amostra é um subconjunto próprio da população. O que significa isso? Que é uma parte, mas que não podem ser todos. Nem que seja um a menos. Mas não podem ser todos. Então veja só, a população tem 100 elementos. Imagine, uma turma de uma universidade é composta por 100 alunos. E eu quero compreender a nota média desses alunos. Mas eu não quero estudar todos eles. Eu não quero fazer a pesquisa com todos, estou com preguiça. Então você escolhe uma amostra. Eu posso pegar 1, 2, 3, até 99. Se a turma tem 100 alunos, se eu escolho até 99, eu chamo de amostra. Porque eu não escolhi todos. Eu não
analisei todos. Quando eu não uso toda a população, eu estou dizendo que eu usei uma amostra, um pedaço da população, entre aspas, né? Já expliquei o motivo a você. Melhor dizer que você escolheu um subconjunto próprio da população. Agora, claro, né, intuitivamente, de maneira mais informal, basta você entender que a amostra é uma parte da população, um pedaço da população, só não podem ser todos, como disse a você, nem que seja um a menos. Aqui um cuidado. Johnny, existe algum tamanho mínimo ou um tamanho máximo da amostra? Não existe. A amostra pode ter qualquer tamanho, desde que seja, né, até no máximo um a menos que a população. Ela pode ser pequena, pode ser grande. Eu ouvi uma vez, e já ouvi isso várias vezes, na verdade, de alunos, né? Professor, é verdade que a amostra ela tem que ter até 30 elementos? Não, quem falou isso? Não é verdade, não. É verdade que a amostra tem que ter no mínimo 30 elementos? Também não. A amostra pode ter qualquer quantidade, desde que ela seja um subconjunto próprio da nossa população, certo? Tranquilo, sossegado. E lembre, dentro de estatística, é muito mais comum você fazer uma pesquisa usando uma amostra do que você fazê-la usando uma população. Porque normalmente, quando nós temos uma população, é muita gente, é muito trabalho. Para que eu não tenha que gastar tempo e energia usando toda a população, o mais comum no mundo científico, no mundo da estatística, é você usar uma amostra, evidentemente, né? Lembre o seguinte, cara, quando nós falamos de população, que é o termo anterior, a população pode ser finita. O que é finita? Tem fim, é um tamanho determinado, ou ela pode ser infinita. Johnny, como assim população infinita, cara? Imagina uma fábrica. Imagina uma fábrica que todos os dias produz 10 mil parafusos. Se eu pedisse a você qual é a população de parafusos, nunca termina, porque todo dia ela produz mais parafusos. De modo que, em estatística, nós vamos dizer, uma população pode ser finita ou pode ser infinita. E quando a população é muito grande, quando a população é tão grande a ponto de que eu não consiga mensurá-la, eu vou dizer que ela é infinita. Quer dizer, cara, eu não consigo nem contar isso aí. Eu não consigo nem saber quanto é. Então eu vou dizer que essa população é infinita. Claro que matematicamente falando, finito é aquilo que tem fim. Infinito é aquilo que não tem fim. Em estatística, grave o seguinte: população infinita é a população que realmente é infinita ou é a população que de tão grande eu não tenho como saber quantos são. E aí eu considero ela como sendo infinita. E dentro disso, uma amostra, ela será um pedaço que eu utilizarei para fazer a minha análise, para fazer a minha pesquisa. Uma vez que a população é muito grande, uma vez que a população é infinita, eu não tenho como trabalhar ou pesquisar toda a população. E aí, claro, eu uso uma pequena amostra, certo? Avançamos. Um outro tópico, um outro termo muito importante é esse aqui, ó, censo. O que é um censo? Um censo é uma coleção de dados relativos a todos os elementos de uma população. Vou deixar mais fácil, vai, olha para mim aqui. Mais fácil. Um censo é toda e qualquer pesquisa estatística em que você utilizou toda a população. Você não quis usar amostra. Você decidiu, por mais caro que seja, por mais trabalhoso que seja, por mais tempo que demore, você escolheu trabalhar com toda a população. Quando nós trabalhamos com toda a população, essa pesquisa tem nome de censo. Por exemplo, todos os anos, mentira minha, a cada 10 anos, eu queria dizer todas as décadas, a cada 10 anos, é obrigatório que o Brasil faça um censo. O que é um censo no Brasil? É uma pesquisa estatística que entrevista toda a população.
todos os elementos da população, porque assim o governo brasileiro terá as informações necessárias para tomar medidas econômicas, sociais, humanitárias, de saúde e assim por diante. Então você veja que um censo, a definição dele é pesquisa que trabalhou com toda a população. É normal nós termos censo? Não, é super raro, mas acontece. Fechou? Continuamos. Um outro tópico ou um outro nome importante é amostragem. Lembre que amostra é uma coisa, amostragem é outra. Amostra, como você já viu, é todo subconjunto, entre aspas, todo pedaço da população. Entre aspas, de novo, toda parte que você extrai da população. A amostragem é o ato de analisar uma parte do evento observado, uma parte da população, com o intuito de saber como a população se comporta, sem necessariamente analisar toda a população. Vamos de novo. A amostragem é o ato de você analisar só a amostra, trabalhar somente com uma pequena amostra, com o objetivo de entender o comportamento da população. Sempre que você usa uma amostra, para que você faça a pesquisa, você fez uma amostragem. Você decidiu que você não faria um censo. Você olhou e falou, cara, é muita gente. É muita coisa. A população é muito grande. Eu vou gastar muito dinheiro. Eu vou gastar muito tempo. Ou é impossível trabalhar com toda a população, não tem como trabalhar com toda a população. Aí você trabalha com amostragem, você faz uma amostragem. A amostragem é um ato, é uma atitude do estatístico. É quando o estatístico decide, eu não farei um censo, eu não vou trabalhar com toda a população. Eu vou ter que escolher uma amostra. Isso é uma amostragem, é uma atitude, é uma decisão do estatístico, certo? Entenda que são coisas diferentes. A amostra é aquele conjunto de elementos que você pegou da população. Então você veja só, né? Desenhando para você, e desenho mesmo. Eu tenho lá população. Essa aqui, suponha, é uma população. Quando eu tenho uma população, por algum motivo, e podem ser vários motivos, daqui a pouquinho eu vou citar 3 para você, você então decide trabalhar com um pequeno subconjunto. Esse pequeno subconjunto aqui é uma amostra. Claro que haveria outras, né? Eu poderia escolher outra amostra. Isso aqui é uma amostra. Aqui eu tenho outra amostra. Então, dentro da população, eu tenho várias amostras diferentes. Por isso que nós falamos que a amostra é um pedaço da população. Beleza. A amostragem é outra coisa. A amostragem é uma atitude do estatístico. É uma decisão que ele toma perante a situação que ele se encontra. E 3 são os fatores, 3 são os motivos que levam o estatístico a fazer uma amostragem. Quais são, Johnny? Econômico, temporal e destrutivo. Como assim? Vamos lá. Imagine que eu tenho um instituto de pesquisa chamado Johnny Zini. Então, existe um Instituto Brasileiro de Pesquisas Johnny Zini. Imagina isso. Aí eu sou contratado para fazer uma pesquisa para que nós possamos entender qual é a opinião dos brasileiros sobre armamento, ou melhor, sobre pena de morte. Aí você imagine, cara, eu olho para quem, né, ou para o governo brasileiro e falo assim, escuta, vocês querem que eu entreviste todo mundo? Vai custar caro? Eu faço, mas vai custar caro para vocês. Perceba que nesse caso, o governo brasileiro, ele pode escolher que eu entreviste todo mundo ou que eu pegue uma amostra. Aí eu digo para ele, ó, se for para eu escolher uma amostra, eu vou te cobrar 10 mil reais. Porém, se for para entrevistar toda a população, vai custar uns 10 milhões. Porque aí é mais pessoal, é mais tempo, aí é um trabalho gigantesco. O governo olha e fala, não, pega uma amostra. Nesse caso, o motivo foi o quê? Foi econômico. É muito mais caro entrevistar toda a população e, portanto,
Eu faço com uma pequena amostra, que custa muito menos dinheiro. Claro, a precisão ela é menor, mas custa muito menos, vale a pena. Outro motivo é temporal. Pega a época de pesquisa de eleição. Imagina eleição pau quebrando. O pau quebrando e aí tá lá a Rede Globo, a Record, a Bandeirantes, os órgãos de imprensa de modo geral, eles querem ter lá uma pesquisa para poder dizer quem tá ganhando. Aí eles vão até lá, sei lá, Instituto Dionizini. Ó, faz para mim uma pesquisa aí para saber quem tá na frente. Aí eu digo, eu entrevisto todo mundo, você quer uma pequena amostra? Aí ele fala, cara, não dá tempo de você entrevistar todo mundo. Pega uma amostra. Nesse caso, foi uma questão de tempo. Como eles têm pressa, eles aceitam que eu use uma amostra. Eles sabem que não vai ser tão preciso, mas não tem problema. Eles querem apenas uma ideia. Usa uma amostra mesmo, claro, né? Existem técnicas para isso também, para diminuir os erros. E aí, nesse caso, por motivo temporal, usa-se uma pequena ou uma amostra de modo geral. Legal. O terceiro motivo é destrutivo. Você imagine só, e esse exemplo que eu uso é maravilhoso, eu acho maravilhoso pelo menos, porque ele é muito claro. Imagine que eu tenha uma fábrica de lâmpadas e eu seja obrigado, e é assim mesmo, a colocar na embalagem, o Inmetro exige que na embalagem esteja escrito a duração média das minhas lâmpadas, a famosa vida útil. O que é vida útil? É quanto tempo o equipamento eletrônico, a lâmpada, consegue ficar ligada ininterruptamente. Se eu ligo a lâmpada agora e nunca mais desligo, quantas horas seguidas ela suportaria ficar ligada? Essa é a vida útil. Aí eu sou obrigado a colocar a vida útil. Só que eu não vou pegar uma lâmpada só. Eu tenho que fazer uma média. Existe como eu fazer a média com todas as minhas lâmpadas? Não, porque se eu faço a média com todas as minhas lâmpadas, eu destruo o meu estoque, eu destruo toda a minha fábrica. Outro exemplo, eu tenho uma cervejaria e as minhas garrafas todas têm que ter 600 ml. No rótulo tem que ter lá quantos ml vai em cada garrafa. Aí eu quero fazer a média para entender se está certo. Aí eu vou lá e abro todas as minhas cervejas. Não posso, cara. Eu vou destruir o meu estoque. Então, por motivo destrutivo, eu não posso. É impossível usar toda a população. Eu uso uma pequena amostra. E aí, com essa amostra, eu vou ter uma noção do que está acontecendo. Lembre disso. 3 são os motivos que fazem com que o estatístico resolva optar pela amostragem. Motivo econômico, motivo temporal e motivo destrutivo. É óbvio que se fosse igual, se fosse depender somente da vontade do estatístico, ele sempre usaria toda a população. Ele sempre faria a pesquisa envolvendo todos os elementos, o tal do censo, que chamamos de censo, porque aí o erro é zero. Quando você usa toda a população, a média, por exemplo, é aquela média. Pronto, acabou. É óbvio que, matematicamente falando, a melhor opção é o censo. A melhor opção é usar toda a população. Só que, por motivo econômico, por motivo temporal, ou o pior deles, por motivo destrutivo, não dá. E aí, a amostragem é a opção que nós temos. Beleza. O próximo conceito é muito legal e muito importante, que é a noção de parâmetro. Um parâmetro é uma medida numérica, que descreve uma característica da população. É uma medida numérica, muito importante isso aqui, ela tem que ser numérica e ela tem que ser da população. Por exemplo, média. Média populacional é um parâmetro. Quer ver só como é legal isso aqui? Imagine que eu dê aula para 2 turmas. Suponha que eu seja um professor universitário. E eu tenha 2 turmas, turma A e turma B. Eu quero comparar as 2 turmas. O parâmetro, ele é uma medida que permite que você compare 2 populações. Eu tenho a turma A, eu tenho a turma B. População A, população B. E eu quero comparar as 2 turmas. Eu faço o quê? Eu faço a média da turma A, eu faço a média da turma B. Média é um parâmetro, é uma medida numérica.
um número que eu calculo. A média, ela descreve a população. Porque você pense bem, se eu tenho uma turma com 50 alunos, a turma completa possui 50 alunos. Cada um tem a sua nota. Eu vou lá e calculo a média. Essa média, ela descreve o grupo como um todo. Essa média, ela vai ser uma característica não de um aluno, ela é uma característica da população inteira. Veja que com essa média, eu posso fazer a média da turma B e eu posso comparar as duas turmas. Parâmetro, portanto, é uma medida, é um número que descreve uma população e, cuidado, o parâmetro obrigatoriamente é obtido da população inteira. Você só pode chamar de parâmetro quando você usou toda a população. Suponho, entrevistei todos os moradores do Brasil. Entrevistei todos os 210 milhões de habitantes desse Brasil. De cada um deles, eu extraí a estatura. Cada brasileiro eu medi a estatura. E eu fiz a média da população inteira do Brasil. E essa média deu 1,60 metros de altura, 1,60 m. Esse é um parâmetro. Parâmetro média nacional, 1,60 m. Parâmetro por vários motivos. Motivo 1, porque é um número. Pronto, 1,60. Motivo 2, porque descreve uma população. Motivo 3, porque eu usei toda a população. Prof, e se você usasse uma amostra? Eu poderia chamar de parâmetro, por exemplo, você não pega todos os moradores do Brasil, você pega lá 10 mil brasileiros, porque, 210 milhões é muita gente, né, cara? Então, eu não quero entrevistar todos os moradores do Brasil. Eu vou lá e entrevisto só 10 mil brasileiros. E eu meço a altura deles. E eu faço a média. Não vai ser uma média igual? Vai ser uma média igual. Então, eu posso chamar de parâmetro nesse caso? Não. Para você chamar de parâmetro, obrigatoriamente você tem que ter usado toda a população. Como nós normalmente não fazemos isso, você normalmente não tem o valor do parâmetro. Você normalmente não sabe o valor do parâmetro. Por exemplo, a menos que você entreviste todos os brasileiros, a menos que você meça a estatura um por um de todos os brasileiros, você não vai ter a média populacional. Você não vai ter a média da estatura de todos os brasileiros. Você não vai ter o valor do parâmetro média. Caramba, Johnny, então quer dizer que o parâmetro geralmente é um valor desconhecido. Exato. O parâmetro, normalmente, ele é um valor que você não conhece. Ele é um valor que você sabe que existe, mas você não consegue chegar nele, porque você não vai usar toda a população. Ah, entendi. Eu sei que existe, eu sei, por exemplo, que se eu quisesse entrevistar todos os brasileiros e medir a estatura de todos eles, eu faria o cálculo da média e daria lá um valor, não sei quanto que daria um valor. Então, existe esse parâmetro. Mas como eu não vou fazer isso, eu não vou saber quanto que ele é exatamente. Mas para você compreender, quero que você grave o seguinte. Quem são os parâmetros normalmente utilizados? Os parâmetros mais comuns são média, variância, desvio padrão, número de elementos, ok? Geralmente, os parâmetros mais comuns são média, variância, desvio padrão e número de elementos. E eu só poderei usar o nome parâmetro se eu entrevistar toda a população. E aí a pergunta que eu fiz antes, né? Tá, então se eu não uso toda a população, eu não posso dizer que é um parâmetro. Não. E daí eu chamo do quê? Daí você chama desse troço aqui. Se por acaso você não usou toda a população, mas você calculou a média, por exemplo, você chama de estatística ou de estimativa, certo? Você foi lá, estimativa ou estimador, você foi lá, escolheu alguns brasileiros, você escolheu 10 mil brasileiros e você mediu a estatura deles e você calculou a média.
e essa média deu 1,60, 1,60 m. É um parâmetro? Não, porque você não usou toda a população. É um estimador, é uma estimativa, é uma estatística. Quer um exemplo bobo? Suponha que eu tenho uma turma com 50 alunos e eu aplico uma prova para eles. E eu tô com preguiça e eu não corrijo a prova de todos. Eu só corrijo a prova de 10. E os outros? Não corrigi. Eu só corrigi a prova de 10. E eu fiz a média entre eles. E a média foi 6. Esse 6 é um parâmetro ou é uma estimativa? Uma estimativa. Posso chamar também de estimativa, estimador ou de estatística. Como eu usei só uma parte, como eu não usei toda a população, eu chamo de estatística ou de estimativa. Agora, acordei motivado. Eu tenho uma turma com 50 alunos. Cada um deles fez a prova. Aí eu vou lá e corrijo todas. E eu faço a média entre todas elas. Qual é o nome agora dessa média? Parâmetro, porque eu usei toda a população. A diferença entre parâmetro e estatística, também chamada estimativa, é que o parâmetro é obtido usando toda a população e a estatística ou estimativa é obtida através da amostra. Essa é a diferença básica entre esses dois elementos, certo? Normalmente, o que é que o estatístico calcula? A estimativa. O que é que ele geralmente tem? A estimativa, a estatística. Ele geralmente não tem o parâmetro, pelo motivo que você já sabe, ok? Nós avançamos e avançando chegamos. Questão 1. Trouxe aqui algumas questões para você entender, e acho que é legal isso, né? Para que você entenda de que maneira que esses assuntos caem em prova. Johnny, vou fazer uma prova. Na minha prova, como que vai cair esse troço aí? Como que o autor cobra esse tipo de questão na minha prova? Vamos pegar lá um exemplo. Olha um exemplo de questão aqui. Responsável por entender o comportamento dos produtos oferecidos por determinado banco onde trabalhava e preocupado com a quantidade enorme de dados disponíveis para análise, um funcionário decidiu extrair um subconjunto desses dados. Esse subconjunto é conhecido como, então veja, o tal do responsável por entender o comportamento dos produtos oferecidos por determinado banco onde trabalhava e preocupado com a quantidade enorme de dados disponíveis para essa análise, um funcionário decidiu extrair um subconjunto, um pedaço desses dados. Esse subconjunto é conhecido como é que ele é conhecido? Amostra. Uma amostra é justamente um subconjunto dos dados disponíveis. Aqui, claro, né? O mais correto, e aqui eu já expliquei isso, o mais correto seria ele ter dito um subconjunto próprio. O autor não foi tão rigoroso, mas beleza, a gente aceita, sem nenhum problema a gente aceita subconjunto. Se ele fosse rigoroso, ele colocaria subconjunto próprio. Ah, mas ele não foi rigoroso. Não fique preocupado, é normal chamar de subconjunto apenas, isso é uma amostra, fechado? Deixa eu colocar aqui o próximo. Questão 2. Assinale a alternativa correta sobre alguns conceitos básicos englobados pela estatística. Item A. A amostragem é a coleta de informações de parte da população, chamada de amostra, mediante métodos inadequados de seleção destas unidades. Tava indo bem, né, cara? Tava indo bem por quê? Ele falou que a amostragem é a coleta de informações de parte da população. Tá certo por enquanto. A amostragem é o ato de você coletar informações de apenas uma parte da população, chamada de amostra, perfeito? Mediante métodos, e aqui ele estragou tudo, né? Adequados. Eu só vou chamar de amostragem quando o cara usar métodos adequados. Se ele está usando métodos inadequados, não é uma amostragem, claro, né? Então, ele estragou o item nessa palavrinha inadequado. B. População é o conjunto de indivíduos, objetos ou informações que não apresentam características em comum, cujo comportamento interessa a ser analisado. E aqui um cuidado especial sobre população, certo? A população
é o conjunto completo de elementos, e quando eu falo elementos, podem ser pessoas, objetos, números, portanto, população é o conjunto completo de elementos sobre os quais eu quero fazer a pesquisa. E tem uma característica importante. A população é o conjunto de elementos que possuem pelo menos uma característica em comum, aquela que você vai analisar. Grave essa regrinha. A população é o conjunto completo de elementos e esses elementos possuem pelo menos uma característica em comum. Podem ter mais? Claro, podem ter mais, mas pelo menos uma. O autor falou o seguinte, que população é o conjunto de indivíduos, objetos ou informações que não apresentam características em comum. Esse é o trecho que tornou a questão errada, porque população, ao falar população, pelo menos uma característica será em comum. Então, essa parte aqui tornou o item B errado. Item C. A amostra é um subconjunto finito de uma população, selecionada segundo métodos adequados, cujo objetivo é tirar conclusões sobre populações com base nos resultados da amostra. Perfeito, cara, item C totalmente correto. A amostra é um subconjunto finito, é uma parte, portanto, de uma população. Novamente aqui o autor não foi tão rigoroso, ele chamou de subconjunto apenas, já falamos disso, mas vale a pena repetir. Se ele fosse rigoroso, diria subconjunto próprio, mas tudo bem, não fique enroscando com isso. A amostra é um subconjunto finito de uma população selecionada segundo métodos adequados, cujo objetivo da amostra é você tirar conclusões sobre populações com base nos resultados da amostra. Quer dizer, eu não posso entrevistar ou usar toda a população, beleza? Então eu pego uma amostra, faço a pesquisa com a amostra, só na amostra. E esse resultado eu vou imaginar que é mais ou menos o que daria na população. Então veja bem, tem eleição. Eu quero saber em qual candidato a maioria vai votar. Eu pego uma amostra. Nessa amostra, a maioria vota no candidato A. Eu vou pensar o quê? Cara, se nessa amostra a maioria vota no candidato A, provavelmente na população também vai ser assim. Então você usa a amostra para entender toda a população. Como eu já disse, obviamente, nós teremos alguns erros envolvidos. Não será o valor exato, mas dá para você entender usando apenas uma amostra e, portanto, o item C é o item correto. O item D está errado, mas vamos ver aqui. Censo é o exame parcial de parte da população. Errou já, né? Porque censo é quando você usa toda a nossa população e, portanto, claro, não é isso que nós estamos, que deveria ser dito. E aí nós encerramos a aula justamente com essa questão, com esse modelo de questão, para que você entenda mais ou menos como que podem cobrar de você esses conceitos iniciais. Para mim foi, cara, mais uma vez, um grande prazer. Até a próxima. Valeu.